falar mais porque o Alisson foi lá em casa devolver o livro e ele me pegou nessas condições. Aí ele viu que eu é que tenho um shortão, que eu estou falando com experiência própria, né? Aí, né, não vou falar dessa vez da camiseta da Dilma, fica, né, tranquilo. Atos 3:19, para a gente falar de arrependimento. O Senhor tem falado muito sobre arrependimento nos mais variados lugares, né? Onde a gente abre um vídeo no YouTube, a gente vê uma conferência, a gente fala na célula, onde a gente vai, a gente tem experimentado o Senhor falando de arrependimento nesses dias. E hoje uma data muito especial, muito própria, né, para a gente falar disso, uma data que a gente comemora mais uma vez, né, a ceia do Senhor, a aliança com Ele, e ganha ainda mais força esse tema no nosso coração hoje, e aí a gente vai tratar disso, né? Atos 3:19, portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Portanto, arrependam-se. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa: você peca? Eu peco. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta que vem depois dessa, mais importante. Você se arrepende? Porque essa é a questão, né? Quando a gente fala em pecado, a gente já pensa logo naqueles clichês, né? Fala assim, pecado, você já pensa logo em beber, fumar, prostituição. Você lembra do forró paiolão que tinha aqui antigamente? Eu ouvi falar já, né, Alisson? Você não é dessa época não, você só ouviu falar, né? Onde no forró paiolão, onde tem a bebida, a prostituição, a facada, né? O forró paiolão disse que era tão risca-faca, que era daquele assim, que você ia entrar e dava um baculejo na pessoa, e aí você perguntava, você está desarmado? Aí você, sim. Não, mas estamos aqui pelo menos uma faca que você vai precisar lá dentro. E aí quando a gente pensa em pecado, a gente pensa em algo assim, aqueles clichês, né, que a gente conhece. Talvez você é um pouco mais sofisticado e coloca nessa listinha aí também uma invejinha, uma palavrinha, né, profana sobre o irmão, né, e tal. Mas no geral a gente tem uma caixinha, né, onde a gente coloca ali a definição de pecado. Mas na verdade o pecado é tudo aquilo que a gente faz divorciado da vontade de Deus. A primeira coisa onde inaugurou o pecado, no Éden, né? Quando Satanás tirou o foco de Adão e Eva ali da vontade de Deus, e não é comer fruto que era proibido. O pecado em si era fazer qualquer coisa, como hoje, longe da vontade de Deus. Qualquer coisa divorciada da vontade de Deus é pecado, e isso inclui essas coisas que a gente falou aqui, os clichês e tantas as outras que forem existentes. E aí, falando de pecado, né, afinal de contas, nosso tema é arrependimento, nós precisamos definir arrepender do quê? E é disso, do pecado, que é tudo aquilo que a gente faz longe da vontade de Deus, fora da vontade de Deus. E aí a Bíblia fala em 1 João 1,8 que todos pecam, e que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, nós já podemos nos incluir nessa lista, de maneira serena, tranquila, sem polêmica, porque a própria Bíblia está dizendo, todos pecam. Se é assim, se todos pecam, o que sobra para nós então? O jeito é o quê? Nos arrependermos. Porque se nós formos depender de não pecar para sermos salvos, vamos falar aqui de salvação, que é o mais básico só para o fim pedagógico. Quantos pecados precisa para não entrar no céu? Né? Basta um, porque no céu não entra pecado. Então, a própria palavra fala que se eu tropeçar em um mandamento da lei, eu transgredi ela inteira. Então, um único pecado já serviria para eu ser condenado. Então, se eu tenho certeza de que eu vou cometer ao menos um pecado, quer dizer que a única saída que me sobra é o perdão, que vem através do arrependimento. Só o Paulo Júnior falou, então eu vou repetir de novo. É o perdão que vem através do... Amém, é isso. Então, nós sabemos então que a única coisa que vai nos livrar da condenação é o perdão que vem através do arrependimento. Agora, irmãos, vamos falar sério, será que nós temos a compreensão verdadeira, profunda, do verdadeiro arrependimento?
O que nós estamos colocando como sinônimo de arrependimento na nossa vida? Porque o arrependimento verdadeiro, genuíno, é aquele que provoca uma palavra que chama metanoia, que é o quê? Uma mudança substancial, assim, essencial, forte, de caráter ou de pensamento. Metanoia é uma mudança essencial de caráter ou pensamento. E o arrependimento, quando ele tem essa marca, quando ele tem essa característica, ele tem 4 aspectos que os meninos vão colocar para a gente ali, agora no telão, só para ficar mais proveitoso, né, a compreensão ali. Primeiro, consciência do erro. Quando o arrependimento é um arrependimento que passa pela metanoia, por transformação, quando ele é verdadeiro, a primeira coisa que acontece é a gente ter a consciência do erro. Segundo, a gente passa por uma tristeza emocional, é uma tristeza emocional que fala em 2 Coríntios 10, segundo Deus. Porque em 2 Coríntios 10, 7, 10, fala que a tristeza segundo Deus provoca o quê? Arrependimento. Amém? Então, eu tenho consciência do erro que eu cometi, do pecado. Vem em seguida uma tristeza, uma decepção, né? Uma tristeza emocional segundo Deus. E por que eu estou falando segundo Deus? Daqui a pouco nós vamos ver que só a tristeza segundo Deus é que é proveitosa. Terceiro, a gente pede perdão e confia no perdão de Deus. Essa é a trilha do arrependimento. Quarto, e essencial, né? A gente dá meia volta. Nós estamos acostumados a ir no sentido do pecado e aí a gente muda de direção. Essa é a trilha que mostra o verdadeiro arrependimento. Eu tenho consciência de que eu errei, é verdade, pratiquei o pecado, Senhor. Aquilo me entristece, porque aquilo é uma mácula, aquilo é algo que me distancia de Deus, é pecado. E aí aquilo provoca em mim uma tristeza. E aí eu peço perdão para Deus. E eu não só peço, eu não peço e fico me martirizando. Será que Deus vai me perdoar? Será que eu vou ter que ir a pé para o Panamá, para a Trindade? Será que o que eu tenho que fazer? Tem que, né, sacrificar um bezerro, dar uma oferta? Não. Eu peço e tomo posse. Eu peço e confio, porque o sacrifício que aplacou a ira de Deus, que foi cantado aqui no louvor, foi perfeito. Aleluia! Se você duvidar do perdão de Deus, isso vai, na verdade, estar trazendo um desvalor sobre o sacrifício perfeito que foi feito na cruz. Amém? Então você pede e confia no perdão. E em seguida, a gente faz o quê? Dá meia volta. Eu era acostumado a ir naquela direção, eu era acostumado a pensar daquele jeito, a agir daquela maneira, e aí eu penso, não, mas agora eu vou mudar de direção. Eu vou dar meia volta e vou no sentido oposto. Porque agora eu não quero mais pecar. Eu não quero mais cometer esse pecado. E isso mostra para nós o verdadeiro arrependimento. Isso mostra para nós um arrependimento genuíno, que foi trazido, né? Que veio junto com a metanoia, com a mudança de pensamento. Por isso que João Batista falava uma coisa interessante, que aponta para isso, né? João Batista falava o quê? Produzir frutos dignos de arrependimento. Porque o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, esse arrependimento que nós estamos falando dele aqui, ele traz o quê? Frutos. Quais os frutos? Isso. Se eu estou me arrependendo de verdade, esse arrependimento vem junto com frutos, vem junto com atitudes, vem junto com posturas que são frutos, que mostram o verdadeiro arrependimento. Aleluia! Então, não é só dizer, estou arrependido. Ok, eu penso, né? Às vezes nem diz, né? Estou arrependido. Pronto. Como se fosse daquelas novelas mexicanas, né? Aquele dramalhão, né? Que fala que está arrependido. Lembra daquela novela mexicana que você assistia no SBT, lá nos idos da década de 1990? Dessa, né? Você lembra? Lembra, não? Daquela novela mexicana dramalhona, né? Que é mal dublada, né? Que a pessoa, a palavra, o som da palavra e a boca continuava mexendo, né? Aí o galã da novela mexicana assim, estou arrependido.
Mercedes, ele tinha traído a mulher dele com a empregada, né? Mercedes, perdona-me, estou arrependido. Estava nada, só falando, né? Estava já olhando a outra empregada lá já, e estava falando isso. Então não é só dizer, a gente precisa de fato produzir frutos dignos de arrependimento. O que é a quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas, ela simboliza bem essa questão da gente, da pessoa, né, dizer que está arrependida só por dizer. A quarta-feira de cinzas, para quem não sabe, não é para você dormir até meio-dia, né? Na crença, da conduta, né, católica é o quê? Começou o carnaval, na sexta, pecado, 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 sábado, domingo, segunda, terça. Aí, na quarta-feira de cinzas, você vai lá para receber uma marca de cruz passada na sua testa com a cinza. E o que era? Arrependimento. Já estava pensando no próximo carnaval, mas estava dizendo que estava arrependido, né? Então, essa postura de só dizer que está arrependido, ela não é de verdade arrependimento. Porque se não produz frutos de arrependimento, na verdade, o que é? É qualquer outra coisa. Inclusive, não, pode ser o que nós vamos falar agora: remorso. E o remorso, ele não é a tristeza, número 2, segundo Deus. O remorso, ele é a tristeza segundo o mundo. Quem sente remorso, né, não está feliz com o que fez, mas não está sentindo uma tristeza segundo Deus. Ele está sentindo uma tristeza segundo o mundo. Que o remorso não é um arrependimento. E aí, o que acontece com quem sente remorso? Né? A tristeza segundo o mundo. Muitas vezes a pessoa até reconhece que errou. Eu arrependi, eu reconheço que eu falei mal da outra pessoa, puxei o tapete dela aqui na Goiasa e tal, reconheço. Aí, até sente alguma tristeza, né? Até sente alguma tristeza. Pensa, puxa vida, não precisava ter feito isso. O pessoal vai falar mal de mim, eu vou ser mal vista agora, tal. Então sente até alguma tristeza, não a tristeza segundo Deus, né? Quem sente remorso. Aí depois, até pede perdão muitas vezes. Às vezes pede perdão para Deus e às vezes até pede perdão para a pessoa que foi ofendida pelo pecado, quando existe. Então, o remorso chega até aqui. E vou te contar, segundo o padrão do mundo, se a pessoa chegar até aqui, ela é uma pessoa muito ética, né? É uma pessoa muito boa, porque tem gente que nem reconhece, né? Não foi eu não, eu só fiz porque ela falou primeiro, eu só fiz porque fulano fez isso. Então, quem reconhece já está, né, ganhando ponto, segundo o padrão do mundo. É tristeza, uma tristeza qualquer, você já está sentindo, já é algo, né? Porque eu vi um depoimento de alguém um dia desse, falando de alguém que pegou uma outra pessoa para matar, um pistoleiro, por R$3.500. Nunca tinha visto a pessoa, não tinha feito mal nenhum, né? Recebido mal nenhum daquela pessoa. Foi lá, matou ela, deu um monte de tiro nela, foi para casa, tomou banho, jantou e dormiu, sem sentir tristeza nenhuma, né? Então quem sente tristeza segundo o padrão do mundo já está ganhando, já tem um ponto, né? E tem gente que até pede algum perdão, né? E se a pessoa pede perdão, né, segundo o padrão do mundo, até que está lá, né? Mas aí, por mais ética que essa pessoa seja, por mais sublime que seja o remorso que ela sente, ainda não é arrependimento. Por quê? Porque não chega no número 4. Ela não decide não mais errar, ela não decide dar meia volta e se voltar de novo a Deus e não querer mais pecar. E então, por mais que seja louvável esse remorso, ele não fecha o ciclo do arrependimento. Ele não pode ser chamado de arrependimento. E isso já nos leva, né, irmãos, a termos em nós já uma certa análise, uma certa auditoria, assim, uma certa fiscalização a respeito do que nós estamos sentindo, né? A respeito da nossa postura em relação aos nossos pecados. Aí alguém pode dizer, Gustavo, está muito complicado isso, sabe por quê? Que é desnecessário esse negócio de ter que voltar para Deus, ter que abandonar o pecado, porque basta a graça. Irmãos, como
há alguma coisa mais maravilhosa do que a graça? Não existe. A graça é a graça. De fato, nós não podemos fazer nada, porque tudo que nós recebemos é pela graça, porque essa graça é perfeita. E nós, como crentes verdadeiros que reconhecemos a graça, nós não temos outro sentimento a não ser de gratidão, de reconhecer mesmo a graça como algo sublime que nos foi dado sem merecimento nenhum. Mas será que qual é o tipo de relação que nós estamos tendo com a graça? Como crentes maduros, o que nós estamos pensando? Qual o nosso entendimento a respeito da graça frente ao pecado? Porque o que ela representa para nós? Tito 2, 11 e 12. O pessoal vai projetar para a gente, se você quiser abrir, Tito 2, capítulo 2, versículo 11 e 12, para a gente dar uma raciocinada a respeito do papel da graça frente ao pecado na nossa vida. Vamos dar uma raciocinada sobre isso? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Glória a Deus? Amém. Ela nos educa, ou dependendo da tradução, ela nos ensina, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma o quê? Sensata, ou na sua Bíblia pode ser escrito sóbria, justa, de maneira justa e piedosa. Então, olha só, a graça trouxe ou traz em nossa vida um ensino, ela nos ensina, ela traz uma postura, traz uma manifestação de ensino que nos leva a sermos pessoas sóbrias, sensatas, a vivermos como pessoas que buscam a justiça e pessoas piedosas no sentido de que está no caminho de Deus. Amém? Esse é o papel da graça na nossa vida. E dá para a gente dizer então que a graça na nossa vida, ela nos capacita a não mais cometer aqueles mesmos erros. Amém? Então a graça, como ela nos ensina, ela traz uma postura nova na nossa vida, um desejo de ter uma postura nova, uma postura tipo assim: puxa, essa prática que eu estou tendo, eu não quero mais isso para a minha vida. Quando nós somos verdadeiramente alcançados pela graça, nós não temos só a sensação de que a graça cobriu o pecado. Mais do que isso, como ela nos ensina, com o tempo que a graça verdadeiramente nos alcança, o que a gente passa a ter? Essa postura de que o pecado vai continuar existindo na nossa vida, mas ele passa a ser tratado como um tropeço, como algo eventual e não como uma prática consciente. Amém? Porque se nós estivermos tratando, irmãos, a graça só como um apagador de pecados, só como um alvejante, nós estamos reduzindo a isso aqui o papel da graça. Porque de fato ela faz isso, a graça vem e faz o que com os pecados? Apaga. Porque o sacrifício foi perfeito, nós já falamos aqui. Não é isso? Isso não acontece? Amém? O Antigo Testamento, o sacrifício dos animais e toda a prática da lei fazia o quê? A caneta é o pecado. Vinha o sacrifício, na época, na lei, ainda sob a lei, e cobria. Deus olhava e não via o pecado, porque o sacrifício, a lei, cobria o pecado. Agora, a graça é mais do que isso. A graça faz o quê? Apaga o pecado. Ela é muito mais poderosa. Ok, nós temos essa consciência, graças a Deus. Mas, se nós estivermos tratando a graça como mero apagador de pecado, nós estamos reduzindo o papel da graça, porque ela é muito mais do que isso. E nós estamos vendo aqui que ela, por exemplo, ela nos ensina a ter uma vida melhor. Ela nos ensina a ter uma vida de que busca, que anseia por justiça. Ela nos ensina a a crescer, a amadurecer no caminho do Senhor. Aleluia. Porque vamos raciocinar, se fosse só para cobrir pecados, para anular pecados, a lei já fazia isso.
A morte de Jesus tem que ser para mais alguma coisa. A morte de Jesus tem que ter um poder maior. E aí nós estamos vendo aqui que, na verdade, a graça é mais do que isso mesmo. Porque ela nos ensina, porque ela nos transforma e porque ela nos capacita a não mais ter aquela prática de pecado. Aleluia! Esse é o papel da graça na nossa vida e traz o arrependimento. E se nós temos esse papel, temos essa postura de tratar a graça só como um mero apagador, na verdade, o que vai acontecendo é que eu vou errando de novo e falar, agora ela apaga. Erro de novo, ela apaga. E vai acontecendo o quê? Eu vou perdendo a sensibilidade em relação ao pecado. E aí o tempo vai passando, a gente vai ficando cada vez menos sensível. E aí, o que vai acontecendo? A prática do pecado, ela vai cauterizando a nossa consciência em relação à percepção do pecado. Os irmãos sabem que quando cauteriza algum lugar, né, uma região do corpo, o que acontece com aquela região? Ela perde a sensibilidade, não perde? Você tocar naquela região que foi cauterizada, você vai vendo que a percepção, a sensibilidade fica diferente. E é isso que acontece quando nós vamos reiteradamente, de maneira consciente, pecando aquele pecado, aquela prática. Hoje você dá aquela pecada em relação àquela situação, e aí te dói. Amanhã dói menos. Aí depois, não, a graça vai cuidar disso. Aí você faz de novo, e aí as coisas vão ficando cada vez mais normais. E aí daqui a pouco as coisas estão acontecendo e a gente já não tem mais sensibilidade, porque foi cauterizando a consciência e a sensibilidade. E aí o pecado vai ficando normal na nossa vida. E esse evangelho que tem sido hoje pregado, um evangelho que está focado nas coisas, ele ajuda nesse papel da falta de sensibilidade. Muito porque focando nas coisas, focando nos méritos, focando em alcançar bens, em alcançar coisas, se esquece de buscar intimidade com Cristo, intimidade com o Espírito Santo. E no que nós não desenvolvemos intimidade com o Espírito Santo, o que acontece? A sensibilidade vai ficando cada vez mais apagada, mais cauterizada, e aí a gente passa a não ter mais essa percepção do efeito do pecado na nossa vida. Irmãos, olha que assustador, né? A gente falando aqui dessa questão, só para os irmãos terem uma ideia a respeito dessa questão da perda da sensibilidade, né? Um pastor que se chama Fábio Coelho, contando uma história de quando ele nem era pastor ainda, mas já era convertido, trabalhava numa empresa, acho que em Minas, da área de informática. Então lá, todos jovens, né? Aquele perfil de jovem da área de TI, e aí eles lá trabalhavam e tal, e era muito fácil para eles entrar nos arquivos na máquina do outro colega. Então um pegava e entrava na máquina do outro colega para fuçar lá, ver o que ele estava guardando. Eles faziam isso, né, uns com os outros, né, uma certa forma de hackear a vida do outro, ir lá olhar o que o cara, tipo de foto, tipo de arquivo que o outro tinha. E aí, algum deles lá, fuçando a máquina de um cidadão lá, colega deles de trabalho, descobriu um monte de fotos em que estava ele, essa pessoa, e a mulher dele participando de uma orgia com um monte de outras pessoas, orgia sexual. E aí, aquilo foi virando um bafafá dentro da empresa. Todo mundo foi compartilhando aquilo, e aí esse cidadão passava, todo mundo ficava rindo pelas costas dele, divulgando aquelas imagens, e aí só se falava nisso naquela empresa. E aí esse pastor, como já era convertido, ele falou, eu tenho que falar com esse rapaz, né? Eu tenho que dar um toque nele, para ele tomar cuidado com esses arquivos aí, né? Quem sabe conhecer Jesus. E aí ele chamou o cara lá um dia para tomar um café e falou, deixa eu te falar, está acontecendo isso, isso e isso, as pessoas estão falando e tal, e eu queria te dizer um negócio também. Jesus é capaz de mudar a sua vida, você precisa aprender e tal. Aí, eis que para a surpresa dele, ele falou, rapaz, não, eu sou crente, deixa eu te falar, não. E aí, citou versículos para esse pastor, no sentido de que não, se não me engano, citou Romanos, né, falando que já não há mais condenação. Essa postura, imagina como já estava cauterizado na vida daquela pessoa a sensibilidade para o pecado.
Porque se nós levarmos ao extremo essa questão da graça, nesse sentido, que só serve como apagador, como alvejante, corre-se o risco da gente chegar nesse ponto, ou nesse, Deus, misericórdia, né? Mas temos esse tipo de entendimento. Então, ele começou a querer pregar para o pastor, falando que não tinha nada a ver, que isso era normal. Outra coisa, ainda mais assustadora, tem uma cantora que se chama Tamires, ela está até em evidência, e agora eu não conhecia, eu vi num podcast. Os irmãos conhecem Tamires? Não é muito da nossa linha, né? Acho que é uma cantora que canta outro tipo de música e tal, mas ela está bem em evidência agora. E ela foi escrever um livro sobre liderança doentia, porque ela passou por um processo muito doloroso na liderança que ela tinha antigamente, na outra igreja que ela fazia parte. E aí ela começou, depois de todo o trauma, de toda a dor, ela começou a escrever um livro sobre liderança doentia. E nas pesquisas para o livro, ela recebeu contatos de uma pessoa que foi ligando para outra e tal. Ela recebeu um depoimento de uma pessoa, uma mulher, que ela e o esposo se converteram, se submetiam a uma liderança de uma igreja. Esses dois, o casal de pastores que eram líderes deles, começaram a puxar os dois e vamos para a obra, e vamos fazer isso e aquilo, evangelizar, missão. E aí eles se tornaram braços direitos ali desse casal de pastores, ela e o esposo. E aí um dia, ela recém-casada, ficou grávida. E aí ela dividiu isso, antes de contar para o esposo, ela falou com a líder dela, com a mulher do pastor. E aí o que essa mulher falou para ela? Falou: esse bebê é pedra de tropeço na sua vida. Nesse momento o que Deus quer de você é que você fique na obra. Ele vai te atrapalhar. Vamos abortar. E aí foi lá e fez o aborto sem o marido saber. Chegou num tempo em que esse casamento foi desabando, e aí o marido ainda não sabia disso, e por outros motivos, porque a gente pode imaginar, que isso não, ia dar margem, óbvio, para alguma coisa dar errado na vida deles. E aí eles chegou num ponto em que já estavam quase separando. Ela contou isso para o marido, e aí óbvio que eles saíram daquela igreja e se separaram. E ela nunca mais se curou da depressão que ela passou a ter, e saíram com a mancha de rebeldes ainda, que se rebelou contra o casal e saiu da igreja. Esse é o tipo de coisa que pessoas que dizem servir a Deus podem acabar fazendo, quando a sensibilidade com o Espírito Santo não existe. Irmãos, e assim, se essas duas histórias aqui nos assustam, o que acontece? Na nossa vida geralmente é mais sutil. O diabo, ele vai lançando na nossa vida, não é assim, você levantou e aí o diabo mostra alguma coisa no seu celular e fala: não, tem um caminho para você agora, satanismo, vai ser legal, vem, me serve. Não é isso. O que ele vai colocando são questões sutis, questões pequenas, que vão levando a outras. Por exemplo, no Éden, quando a serpente apareceu, ela não inaugurou ali o satanismo. Falou: para de adorar a Deus e vem adorar a mim, ajoelha aí perante a serpente, que agora vocês vão servir a mim. Não, bastou enaltecer eles e dizer que eles poderiam fazer aquilo para ter o mesmo poder que Deus. Inaugurou ali a religião do autoculto. O diabo não mudou nem de assunto. O mesmo assunto que Deus falava, por exemplo, Deus falou para o homem o quê? Multiplicai, frutificai. O diabo continuou falando de frutos, mudou nem de assunto, só que sob uma outra perspectiva, divorciada da vontade de Deus. É essa sensibilidade que vai diminuindo e que no final das contas pode nos levar a não ter um arrependimento verdadeiro. Por isso, é tão profundo. O salmista, como diz, sonda o meu coração. Se nós soubéssemos a profundidade disso, a gente falaria isso com o Espírito Santo todos os dias, Sonda o meu coração, tira tudo que for preciso tirar, mostra para mim se há algum caminhozinho mal lá dentro, uma sementinha, porque aí a gente vai estar ali com a sensibilidade em dia. Amém? E aí, irmãos, para a gente já terminar,
No final das contas, não é a liturgia, não é nem muitas vezes o que eu vou fazer para consertar um erro, um pecado. Talvez eu cometi um erro contra uma pessoa que eu não vou nem conseguir reparar, eu vou pedir perdão, mas talvez eu não vou conseguir nem reparar aquilo na vida dela, que o problema que causou na vida daquela pessoa, daquela igreja, da célula, talvez isso nem vai ser possível. E o que mais importa nem é isso. O que mais importa no final das contas é o quanto nós fomos transformados pelo arrependimento que nós tivemos. Isso é o que no final das contas importa. Porque se nós tivermos uma postura de entendi, me entristeci, pedi perdão, vou até agora fazer um jejum e tal, mas e o quanto isso nos mudou? O quanto isso nos transformou no final do dia? O quanto isso mudou a postura que a gente estava falando aqui, a da meia volta, para que a gente não peque mais aquele pecado. Amém? Vamos ficar de pé então para a gente orar? E aí, só para a gente finalizar, o que eu quero te dizer é, não se desespere, né? Tenha a consciência de que Cristo é capaz de perdoar e de nos proporcionar um arrependimento. E para não ficar parecendo, os irmãos vão projetar ali para a gente o Romanos 2:4, para não ficar parecendo que está na sua mão, na minha mão, arrepender, né? Que está tudo na nossa mão, esse processo de arrependimento, que a gente aqui define as coisas, que isso é uma coisa que vem pelas obras, pela nossa postura, independente da vontade de Deus, para não ficar parecendo, porque a gente falou aqui, né, de providências, de pensamentos, de coisas que a gente eventualmente tem que fazer, mas para que você fique assim, tranquilo e sereno, no sentido de que não é a obra, não depende exclusivamente do nosso braço, o arrependimento. Vamos ler Romanos 2:4? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Ignorando que o que é que leva ao arrependimento? A bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Então, no final das contas, a gente pode até se colocar em determinada postura, a gente pode até ter alguma postura, e sempre vamos ter que ter mesmo, mas nem o desejo de arrepender a gente não teria, se não fosse a bondade de Deus. Amém? Confiantes nisso, vamos orar agora então. A gente tomou ceia hoje, a gente está aqui hoje mais uma vez confirmando a nossa aliança com Cristo. A gente ouviu aqui sobre arrependimento. Vamos orar então para a gente selar, para que Cristo possa selar isso no nosso coração. Você vai orar agora, né? Aí, da sua maneira, na área em que você entende que tem que orar. Nem precisa de orar junto, eu vou fazer minha oração aqui também, mas você, seria até contraditório, né, irmão? Você seguir uma oração que eu estou fazendo, para você se arrepender de algo, para mudança, não, isso é com você e Deus, aleluia. Você já pode começar a orar, e se os meninos vão colocar uma música, independente de colocar ou não, a gente já pode começar a orar, amém?